Fala galera, aqui é o Felipe. Vamos dar continuidade hoje a essa série do Hands-on de React Native para iniciantes. Então essa é a última aula dessa série, onde eu vou te mostrar um pouquinho melhor aqui como trabalhar com componentes. Então qual que vai ser a ideia? Bom, eu tenho aqui o aplicativo de cálculo de MC que eu mostrei como que fazer na aula anterior, beleza? Então eu tenho aqui um único componente que eu tenho o formulário e a parte que eu exibo o resultado. Qual que vai ser a ideia? Eu vou ter um componente que vai ser o container, que é o app componente aqui, ó, o primeiro cara, beleza? Eu vou ter um componente para o formulário e um para o resultado. E aí, quando eu calcular aqui, eu vou mandar o resultado para esse componente aqui, beleza? E aí eu vou te mostrar como que você pode passar aí, fazer essa comunicação entre esses componentes, beleza? Então, vou começar aqui. Eu vou organizar um pouco melhor o código, então eu vou criar uma pastinha aqui que eu vou chamar de src. E agora, como tem a ver com IMC, eu vou criar uma pastinha que eu vou chamar de IMC. E agora eu vou criar um arquivo que eu vou chamar aqui, ó, imcform.js. Vai ser meu componente de formulário. E eu vou ter um outro aqui, que vai ser o imcResult, que vai ser meu componente de resultado do cálculo do IMC. Beleza? Vou começar pelo form aqui. Então, o formulário, bom, eu preciso colocar toda aquela estrutura de componente que tem aqui, ó. Então, eu preciso criar uma classe, estender do componente, e aí fazer isso no arquivo em branco às vezes pode ser difícil. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui e instalei uma extensão que chama React Native Snippets, beleza? E aí eu consigo vir aqui agora, digitar ó, RNC, dar um tab, e aí ele já criou ali a estrutura para mim inicial de um componente. Bom, o state eu vou tirar daqui, vou colocar aqui fora, vou tirar o this dele. O formulário, o que que ele tem? Ele tem o peso e tem também a altura. Então, meu formulário é só isso. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou copiar aqui o meu componente de formulário. Então, eu vou copiar todo ele aqui, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui. Beleza? E aí eu preciso fazer os imports aqui agora. Então, a view já está ali, beleza? O text também. Então, eu preciso do text input e preciso do botão Touchable Opacity. Então, vou colocar ele aqui. Beleza? Beleza, ó, já estou apontando para os mesmos lugares. Então, o state também é a altura. E agora eu preciso do meu style aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou receber lá em cima o style sheet, beleza? Então, eu vou importar aqui aquele style sheet. Então, vou colocar ele logo aqui no começo. E aqui os styles que eu tenho é do form, label e input. Então, eu vou voltar aqui. Vou copiar todo esse style sheet que estava aqui, não tem problema. Copiar tudo aqui. Peguei certinho. Volto aqui, fora do componente. Vamos lá, eu vou apagar o que eu não vou precisar. Então, eu não vou precisar de container, nem desses velhos que estavam ali. Form, label, input, o botão, o texto do botão e não preciso nada de result. Então, posso apagar aqui também. Então, deixa eu ver. Aparentemente tudo certo, vou salvar. Vou apagar aqui a parte do formulário, eu tenho que importar as funções para lá ainda. Eu vou apagar o formulário aqui, Ctrl KC. Se eu salvar, o formulário não vai aparecer aqui mais. Estou esperando o bundle aqui. Ó, beleza, já carregou aqui, já fez o bundle, você pode ver que não tem nada na tela mais. Só tem ali o componente de resultado, mas ele só aparece se tiver algum resultado. Então, meu formulário já sumiu. Eu preciso aqui agora, então, mover para lá os métodos que tem a ver com o formulário. Então, eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl X, vou voltar aqui e debaixo do render vou dar um Ctrl V. Aqui eu não vou ter o setState, vai ser diferente. Então, eu já vou apagar ele aqui, mas pelo menos o cálculo continua funcionando, porque ele vai chamar aqui, ó, o onSubmit, que vai chamar aqueles caras lá. Então, eu posso vir aqui agora no meu app e chamar o componente que eu acabei de criar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui.
componente lá chama imcForm, então eu vou colocar aqui, ó, imcForm. Não preciso dessa parte, posso fazer ele direto assim. Bom, ele já foi importado aqui automaticamente, ó, do caminho onde ele está, beleza? Eu vou salvar e agora sim vai aparecer o formulário na tela de novo. Vou carregar aqui, ó, beleza, o formulário já está ali. Beleza? Então já dei uma boa limpada no componente aqui, vou colocar ele como primeiro. Uma boa limpada aqui no componente. Então eu posso vir aqui, ó, então, apagar o que é lixo dele. Vou apagar também esses caras aqui que não estão sendo usados e o CSS dele. Então, beleza. Já ficou mais fácil de dar manutenção nesse componente aqui. E agora eu vou para o resultado. Então eu vou vir aqui no resultado, vou fazer a mesma coisa, RNC, dá um tab, já criou ali a estrutura inicial do meu componente, beleza? Bom, como esse cara aqui é só de resultado, eu vou vir aqui, vou pegar o Style Sheet, vou importar ele aqui também, vou voltar aqui, vou pegar o Style de novo, então, Ctrl C, Ctrl V, só que aqui eu não tenho um container, eu só tenho aqui Result Title e Result Description, e aí eu vou copiar tudo do resultado lá. Cadê? Vou voltar aqui no App Component, componente de inicial, né? Vou copiar esse trecho aqui, vou vir aqui, vou substituir. Ó, lembrando que sempre, ó, o componente ele tem que estar entre algum outro. O view aqui é como se fosse uma div. Então, ó, o meu formulário está entre uma view, esse componente aqui está entre uma view. Se eu tentar fazer direto assim, ó, não funciona. Beleza? Dá pau lá no React Native. Ó, já deu até erro aqui, ó. Então tem que estar entre uma view. E aqui eu vou renomear esses estilos. Então, vou chamar de title. E aqui eu vou chamar de description. Então, como eu já separei, eu já posso dar essa melhorada aqui. Então tem o title, description. E aqui já renomeou também. Eu apertei F2 aqui no teclado para poder fazer isso no Visual Studio Code. Bom, aqui eu não tenho estado. Beleza? Então, não preciso do state. Vou salvar. E aí eu vou vir aqui agora, vou apagar esse trecho e vai receber aqui o meu componente. Eu vou colocar ele ali, o que eu acabei de criar. Beleza? Então, vai ser imcResult. Posso apagar aqui e aqui também. Bom, como que eu vou exibir lá dentro? Eu vou até tirar aqui um pouco, só para você entender. Como que eu vou exibir aqui dentro do resultado o que está no formulário? Bom, aqui a gente vai usar as props, que são as propriedades do componente. Então, eu vou criar uma propriedade aqui que eu vou chamar IMC, que eu vou passar aqui, por exemplo, ó, 18. Vou ter uma outra propriedade que eu vou chamar classificacão, que eu vou passar aqui qual que eram os tipos de classificação. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, magreza. Eu vou vir aqui e vou colocar magreza. E eu vou ter uma outra propriedade que eu vou chamar de grau de obesidade. E eu vou colocar aqui 0, porque está menor que 18,5. Então, assim eu passo o que eu quero exibir lá para dentro do componente, através das propriedades. Então, eu preciso vir aqui agora, ao invés de ficar lendo do state, eu vou ler das propriedades. E como que eu faço isso? Ao invés de state, vai ser props. Então, eu vou substituir aqui, ó, onde está state por props. E aí tem que ser o mesmo nome. Ó. Se eu usei o nome aqui IMC, eu vou ter uma propriedade aqui que chama IMC. Se eu usei classificação, eu vou ter uma que chama aqui classificação. Beleza? Estou salvando aqui. E como eu já passei aqui manualmente, o que você pode ver, ó, que no aplicativo ele já está exibindo ali direitinho. Então, se eu quiser exibir alguma coisa dentro de um componente, é só eu passar isso por propriedade. Beleza? E agora, como que eu pego, então, o que está dentro desse componente para exibir dentro desse componente aqui? Bom, a gente vai fazer isso através de uma function. Então, eu vou criar aqui uma function que eu vou chamar de showResult. Beleza? Vou
colocar ela sendo uma arrow function. E ela vai receber o resultado aqui. E aqui é que eu vou fazer o set state lá do formulário. Então, eu vou vir aqui, vou copiar ele. Vou colar aqui. Vou descomentar, beleza? Então, eu vou receber esse resultado aqui. E aí, aqui, então, eu vou trocar para result.imc. Beleza? Eu vou tirar o toFixed daqui. Vou colocar result.classificação e result.grau de obesidade. Bom, então eu tenho esse cara aqui. Para esse componente, então, eu vou criar uma propriedade aqui, que eu vou chamar ela de showResult. Posso dar o nome que eu quiser, beleza? E aí, para ela, eu vou passar aqui ao this.callback. Então, eu sei que lá dentro eu vou ter uma propriedade que é uma função. E quando eu executar ela lá, ela vai cair aqui nesse componente para eu poder executar. Então, eu vou colocar aqui o debugger para você entender. Daqui a pouco eu volto aqui. Vou voltar esse cara aqui para dentro. Primeiro eu vou dar um Ctrl U aqui, né? Vou voltar ele ali para dentro, ou seja, eu só quero que ele exiba se tiver resultado. Agora eu vou vir aqui no componente de formulário de novo. E no onSubmit, ao invés de eu chamar o setState, eu vou fazer aqui, ó, this.props. O nome da propriedade que eu criei lá, que é a showResult. Então, vou copiar ela aqui, ó. E aí, eu vou passar por parâmetro aqui o meu resultado. E aqui eu não preciso mais lá daquele showResult. Eu posso vir aqui e apagar, ponto e vírgula. Então, eu estou chamando uma função lá, ele vai voltar aqui no componente e vai exibir, como eu vou chamar o setState aqui, ele vai renderizar a parte do componente que atualizou. Então, eu vou colocar aqui também um debugger, para você poder entender, beleza? Vou chacoalhar meu telefone aqui para ativar a parte de depuração. Eu vou deixar ele visível aqui, ó, balancei meu telefone. Apareceu ali, vou clicar em Debug.js Remotely. Ele abriu a janelinha aqui. Vou apertar um F12. Já tenho aqui a parte do código também. Vou minimizar, só para exibir lado a lado com o telefone. Beleza. Bom, vamos lá, vamos ver se funcionou. Então, eu vou digitar aqui, ó, a minha altura, o peso. Vou clicar em calcular. Ó, ele caiu lá no debugger. Então, aqui eu tenho as props, beleza? Então, a única propriedade que veio aqui é o showResult. No caso do resultado aqui, vai vir o IMC, o grau de obesidade, a classificação. Então, vou dar um F10. Eu já tenho os dados calculados aqui normalmente. Vou dar um F8. Ó, caí no showResult aqui do componente inicial, que seria aquele container, né? Então, agora eu vou chamar o setState, vou dar o showResult. E aqui eu estou pegando o resultado, ó, o objeto que ele me devolveu, e estou exibindo. Então, vou dar um F8. Ele exibiu o resultado ali para mim na tela normalmente. Beleza? Então, bem simples aqui essa aula mesmo, só para te mostrar ali como que você pode fazer uma comunicação entre componentes. Então, se for de um componente pai, que no caso é esse app aqui, para um componente filho, que é o IMCResult, eu consigo comunicar através de propriedades. Agora, se for de um componente filho para o componente pai, eu comunico através de uma função, ou seja, então eu defini uma propriedade aqui e eu falei que ela é uma função, que eu só passei o callback dela aqui, ó. Se eu tivesse passado com o parênteses, significa que eu estaria tentando executar, mas aqui eu só passei a assinatura do método, que é esse cara aqui. E aí eu executei essa assinatura dentro do componente filho, então, consequentemente, eu consegui comunicar aqui com o componente pai. Beleza? E aí, a partir do componente pai, chamei o setState e comuniquei com outro componente filho. Bem simples. Então, qual que é a ideia? Aqui eu deixei no componente app, beleza? Mas não é ideal que ele fique aqui. O app não tem nada a ver com essas regras de negócio de comunicação de componente aqui de IMC. O que eu quero aqui de exercício para você treinar?
você vai criar um outro componente aqui que vai chamar IMC Container. E ele vai ser essa regra de negócio aqui de ter o componente IMC Form e o Result. E aí no app, você vai chamar o componente de IMC Container. Então, não vai ter nada esse componente aqui, beleza? Vai estar em branco. Então, faz aí. Só assim que você vai conseguir aprender de fato a mexer aqui com o React Native. Não adianta só assistir essa aula, você tem que praticar. Se tiver alguma dúvida aí nessa parte inicial, deixa no comentário, ou me manda por e-mail, ou me manda uma mensagem lá no Telegram. Fica à vontade, eu vou tentar te ajudar aí com o que eu sei. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima. Valeu!